Qual é a diferença entre os pés de quilting livre? Quais são os modelos? Qual é o modelo adequado para cada tipo de máquina? Olá, meu nome é Márcia Baraldi, sou especialista em quilting livre e vim aqui te mostrar nesse vídeo qual é a diferença entre os pés de quilting livre. Quais são os modelos? Qual é o modelo adequado para cada tipo de máquina? Existem, no mínimo, 3 tipos de máquina diferentes e para você saber qual o pé adequado para a sua máquina, você vai precisar chegar bem pertinho aqui para ver o que tem de diferente. Eu vou começar o vídeo falando sobre a diferença entre a máquina industrial e a máquina doméstica. Depois que você entender essa diferença, te mostrar como que funciona o pé, como que você instala e qual é o diferencial de ajuste para você ter um quilting bem bacana, aí eu vou mostrar para você a diferença entre as máquinas domésticas. Qual que é a diferença entre essa máquina e essa e como que eu sei qual é o tipo de máquina e qual o tipo de pé que a minha máquina vai ter. Então vamos lá? Bem de pertinho agora? Você sabe por que chama quilting livre? Quilting livre é porque você vai se libertar dos poderes da máquina. Então a máquina sai o pezinho normal de costura, você abaixa os dentinhos ou isola e coloca esse calcador aqui, que na verdade é um tipo de pé que vai deixar você livre para fazer a costura para todos os lados. A forma de adaptação dele, né, a forma de você instalar ele é muito simples. Você vai colocar lá naquele parafusinho. Uma coisa que você precisa ficar muito atenta é que essa haste, ela tem que ficar em cima do ferrinho que segura, desse parafuso que segura a agulha, que é esse aqui. Por que isso? Porque apesar dela estar livre e permitir que você faça o quilting para todos os lados, cada vez que a agulha abaixar, para que o ponto fique bem certinho, ele tem que abaixar também. Então, para isso, você vai abaixar o calcador antes de começar a quiltar. Então, veja. Abaixei o calcador, quando eu abaixo a agulha, o pezinho abaixa também. Quando eu subo a agulha, ele sobe também. Então, é isso aqui. O pezinho de quilting livre na máquina doméstica funciona dessa maneira. Nesse tipo de máquina. Existe um outro tipo de máquina doméstica e a diferença entre elas vai ser na altura da haste. Então, agora eu vou te falar um pouquinho sobre a máquina industrial e depois eu vou falar sobre o outro tipo de máquina doméstica. Vamos lá. Na máquina industrial pode ser de qualquer marca ou modelo, desde que ela faça a costura reta, certo? O que a gente vai precisar fazer é isolar os dentinhos, porque ela não abaixa como a máquina doméstica. A maioria das máquinas domésticas hoje já abaixa o dentinho, a industrial não. Então, você vai precisar isolar os dentinhos com um cartãozinho de visita, enfim, eu já mostrei isso em outro vídeo. Eu tô te mostrando agora qual que é a diferença entre o calcador. Então, na máquina industrial, você pode ver que aqui o parafuso da agulha não tem nenhuma haste. Então, eu não preciso ter no meu pezinho de quilting aquela hastezinha aqui. Porque não tem aonde ele subir e descer. Pode ter? Pode. Por exemplo, eu tenho mais um pezinho de quilting para industrial aqui que ele tem a haste. Mas mesmo que eu use ele aqui na minha máquina, não vai ter nenhuma influência essa haste, porque ela não tem onde apoiar, tá? O meu parafusinho da agulha na máquina industrial, ele é muito pequenininho e não vai funcionar. Então, o pezinho de quilting para máquina industrial, ele funciona de forma flutuante, ou seja,
ele tem que me dar liberdade para quiltar, mas ele não sobe e desce. Então, para que o ponto fique bonito, para que não enrosque, para que não pule ponto e tudo mais, eu preciso ajustar o pezinho de quilting em uma altura que ele fique livre, mas que não fique solto. Por exemplo, aqui, olha só a altura que sobrou nesse espaço. Quando eu quiltar com ele panejando desse jeito, ó, com o meu sanduíche subindo e descendo, com certeza a linha vai embolar toda. Então, para que isso não aconteça, eu preciso regular o meu pezinho de forma que ele fique mais baixo. Então, eu tenho essa molinha aqui. Todos os meus pezinhos de quilting para máquina industrial tem essa mola. Que você abaixa o pezinho, ó. Ele vai abaixando, vai ficando mais baixinho, sem prender. Eu não posso prender, então ele tem que ficar aqui, ó. Mas se prender, ele não vai conseguir quiltar. Então, ele não pode ficar nem alto nem baixo. Ele tá aqui na altura bem certinha para mim fazer o quilting. Livre, porém justo. E eu posso usar aquele calcador da doméstica, você falou que é o mesmo, que tem haste e tudo mais, na industrial? Não. Por quê? A industrial, ela tem a haste dela mais alta. Então, o pezinho de quilting para a máquina doméstica não vai encaixar. Ele fica bem baixinho ali, tá vendo? Ó, o encaixe do parafuso ali é muito mais baixo. Não tem como. Porque se eu colocar ele no parafuso, ele vai ficar alto e vai ficar panejando e não vai fazer o quilting adequado. Então, por isso que é muito importante que você olhe para essa haste. Quando você tirar o calcador de costura da sua máquina doméstica ou industrial, você precisa medir essa altura aqui. E por que isso? Todas as máquinas industriais têm isso daqui bem alto, bem diferente da máquina doméstica. Toda máquina industrial tem mais ou menos quase 2 centímetros, 1,5 centímetro aqui de altura do dentinho até aqui. Isso daqui se chama a haste do calcador. O que acontece? Teve alguns mecânicos de máquina que, como eles não tem acesso a comprar esse pezinho de quilting para máquina industrial, o que eles fizeram? Através desse pino aqui, eles abaixaram a haste para que a máquina industrial ficasse com a haste bem baixinha e pudesse utilizar o calcador da máquina doméstica. E isso faz com que a sua máquina industrial fique somente para quilting e não precisa. Por exemplo, a minha, eu costuro normalmente com ela e quando eu quero quiltar, eu só afrouxo o parafuso, coloco o meu calcador e ela está pronta para o quilting. Então, na verdade, é isso. Agora, você pode olhar na sua máquina qual é a altura que está aqui para ver se a sua máquina é uma máquina adaptada ou se a tua máquina pode tanto fazer quilting quanto fazer costura reta. Se ela faz a costura reta, com certeza ela pode fazer quilting através desse tipo de calcador que tem a forma de parafusar ali bem alta. Agora eu vou te mostrar essa máquina aqui, que é uma máquina doméstica, porém robusta. Ela tem mais de 250 pontos. Tem da marca Janome, tem outras marcas que tem esse tipo de máquina. O que acontece? Qual a característica dela? Ela é uma mistura da máquina doméstica com a máquina industrial. Ela é uma máquina doméstica robusta. E o principal diferencial dela é que a altura do calcador aqui, ó, é igual o da industrial. Então, se eu levantar e abaixar a haste do calcador, você pode ver que ela é bem alta, bem semelhante à industrial. Ela tem lá a medida, ó,
de quase 2 centímetros de altura também. Então, essa máquina, apesar de ser doméstica, o pezinho de doméstica não serve nela. Olha só a diferença da altura do calcador da máquina doméstica. A máquina doméstica tem praticamente 1 centímetro de haste só. É bem pouquinho. Então, o pezinho para essa máquina é um pé especial, porque ela é uma mistura da doméstica com a industrial. Então, ela se chama pezinho de quilting especial. Serve tanto para o pé de quilting livre comum, essa característica dela, porque ela tem que ser alta, mas ela tem que ter uma distância correta, quanto para o pezinho de quilting para uso com régua. Então, no caso do pezinho de quilting para uso com réguas, esse também é um pezinho de quilting livre. Só que além de fazer o quilting livre, ele permite o uso de réguas na sua máquina. E eu tenho 3 modelos. Esse pezinho fui eu que desenvolvi, ele tem a marca Márcia Baraldi. E o modelo para doméstica é esse aqui, bem baixinho. O modelo para máquina especial é esse aqui, que parece muito com o modelo da industrial, mas não é igual. Se você colocar um pezinho da industrial na especial, não vai funcionar, assim como se você colocar o especial na industrial. Ou se você tentar colocar um doméstico na especial e vice-versa. Ou seja, cada uma das máquinas precisa utilizar um pezinho que foi desenvolvido para ela. Agora eu vou te deixar uma lição de casa. Eu quero que você vá até a sua máquina, ou se você tiver mais de uma, em todas elas, e veja qual é o modelo da sua máquina para que você, quando for adquirir um pezinho de quilting, saber exatamente qual pedir. Você pode ter uma doméstica com a haste baixa. Você pode ter uma doméstica com a haste alta. E você pode ter uma industrial. Esses são os 3 modelos básicos de máquinas que você pode ter na sua casa. Deixa aqui nos comentários qual é a sua. Não deixe de se inscrever no meu canal aqui no YouTube e colocar um clique aí no sininho, porque dessa forma, toda vez que eu fizer um vídeo com bastante informação, você vai receber essa notificação e ficar por dentro desse universo maravilhoso que é o Quilting Livre. Até lá!